Oi gente, tudo bem? Meu nome é Dana Agostini. Eu estou aqui hoje trazendo essa oficina de fotografia documental para o Festival das Marias. Espero que vocês gostem. E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre o que é fotografia documental e entender também as etapas de um projeto para essa finalidade fotográfica, né? Então, a ideia é que a gente entenda um pouco o que é essa área da fotografia, né? Que ela faz parte aí desses mercados, dessas atuações fotográficas, e entender também a construção de um projeto, né? Dentro de todas as etapas dele. Então, o que a gente leva em consideração antes de desenvolver um projeto, durante o desenvolvimento do mesmo e posteriormente ao desenvolvimento desse mesmo trabalho, certo? E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho também sobre como funciona o mercado para essa fotografia, tá bom? Então, a gente começa agora falando sobre o que é fotografia documental. Então, a fotografia documental ela é uma área da fotografia, né? Então, um fotógrafo, durante o seu percurso profissional, ele vai trabalhando aí com diferentes atuações, né? Ele pode escolher entre algumas atuações, e entre elas está a fotografia documental. E a fotografia documental ela também pode ser vista como uma ramificação, digamos, do fotojornalismo, certo? Então, são duas áreas aí que correm muito próximas, mas elas têm algumas distinções, assim, né? Tem algumas características que diferenciam uma fotografia da outra. Então, eu vou começar falando sobre fotografia documental, analisando essa citação que a gente está vendo aqui, que é uma citação de uma fotógrafa que se chama Diane Arbus, é uma fotógrafa americana, que é uma fotógrafa, na verdade, muito importante na história da fotografia documental e do fotojornalismo. A Diane Arbus, ela fotografou por muito tempo pessoas que viviam às margens da sociedade. Então, ela já fez trabalhos em uma casa de nudismo, por exemplo, com pessoas que viviam em circos, enfim, pessoas transexuais e travestis. Bom, ela circulou bastante aí, né, dentro desses, vivenciando um pouco a vida desses indivíduos, assim. E aí, essa frase que fala: costumo pensar no ato de fotografar de um modo geral como uma aventura. Minha coisa favorita é ir onde nunca estive. Então, essa é uma citação da Diane Arbus. Eu entendo que é a maneira que ela enxerga a fotografia, e eu trouxe essa citação porque, de uma certa maneira, também é a forma que eu enxergo a fotografia, né? Eu acho que a fotografia ela tem esse poder, e aí falando da fotografia documental especificamente, ela tem esse poder aí de nos levar a lugares que, quem sabe, se não fosse com a fotografia, a gente jamais estaria. Então, já entrando um pouquinho nesse universo do que é a fotografia documental, esse é um ponto bem relevante de se pensar, né? Então, a possibilidade de tu ouvir histórias, vivenciar algumas histórias dentro da fotografia documental é muito ampla. E, para mim, ela é a característica mais interessante, digamos, né? Para mim, enquanto fotógrafa, foi o que me levou a trabalhar com a fotografia documental, né? Então, foi algo que está para além da fotografia. Eu costumo dizer que a fotografia, né, a câmera fotográfica, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que me possibilita contar histórias de diversas pessoas, né, de diversos grupos, enfim, né, das pessoas às quais eu me interesso trabalhar. Então, com essa introdução, a gente já consegue entender que a ideia da fotografia documental é essa, né? Então, tu consegue falar aí sobre determinadas culturas, tu consegue documentar a vida de uma pessoa e assim por diante. E dentro dessas documentações, a gente normalmente trabalha com projetos, porque quando eu penso que eu preciso documentar a vida de uma pessoa, eu estou falando de algo, quem sabe, a longo prazo, né? Então, eu tenho todo um tempo aí o qual eu preciso conhecer essa pessoa, me aproximar dela, entender um pouco essa vida, né, que eu estou decidindo documentar.
E para tudo isso a gente tem um tempo aí, né? Um tempo de aprofundamento nessa outra história. Então, isso também é uma outra característica aí da fotografia documental, né? Essa questão do tempo, essa questão da imersão nessas histórias e assim por diante. Então, pensando um pouco também nas imagens documentais, elas vão trazer muito essas características, assim, né? Imagens, quem sabe, de um cotidiano, imagens de uma determinada cultura, trazendo algumas características dessa cultura. Então, eu posso decidir, por exemplo, ir para algum lugar do Brasil onde tem uma cultura muito regional, né? Muito específica daquela região. E relacionada a essa cultura existe uma festa que acontece anualmente, digamos. Então eu posso ir até essa região para documentar como funciona essa festa, né? E aí, para além da documentação da festa, eu também preciso entender o que é essa cultura, entender como essa festa está inserida nessa cultura. Então, de novo, eu volto para essa necessidade da imersão, certo? Que é algo que a gente já falou aqui. Então, a fotografia documental, ela é basicamente isso, né? Visualmente falando, a gente vai ter essas imagens bem cotidianas, retratos, ambientes, regiões e assim por diante. São imagens que elas estão abertas a uma linguagem mais poética, mais sensível, assim, né? A gente não tem essa necessidade tão grande de estar alinhado completamente com a veracidade dos fatos. E aí eu não estou querendo dizer que a fotografia documental não leva em consideração a isso. Leva, e muito, mas aqui o autor, que é o fotógrafo, ele pode decidir como ele quer contar essa história. Obviamente sempre pensando em questões éticas, né? Essa história ela precisa ser contada de acordo com aquilo que esse fotógrafo está vivendo e de acordo com aquilo que esses personagens desse projeto trazem, né? O que eles mostram, o que eles querem que seja contado, né? Então precisa existir aí esse alinhamento muito verdadeiro, assim, entre fotógrafo e personagem, certo? Então os personagens são as pessoas as quais a gente vai trabalhar dentro dessa fotografia. Então eu acho que é isso, assim, que eu queria explicar para vocês. Eu acho que essas são as principais características, né, da fotografia documental. E aí aqui a gente tem algumas palavras-chave assim, que conseguem descrever bem o que é essa área da fotografia. Então, descobrir e contar histórias, que é um pouco do que eu já expliquei aqui para vocês. Construir relações, que eu também falei um pouquinho sobre isso, né? Esse encontro com o outro e essa construção dessa relação para que isso seja passado para a imagem. E um outro ponto é a conscientização. Então, eu consigo utilizar a fotografia enquanto ferramenta para abordar essas histórias e muitas vezes para conscientizar sobre algum aspecto que aquela história traz, né? Então, às vezes eu posso contar a história de uma comunidade que ela vem sendo discriminada, por exemplo, e que, quem sabe, a sociedade, obviamente um público específico a qual o teu projeto consegue alcançar, essas pessoas, quem sabe, elas não têm total conhecimento dessa comunidade, desse indivíduo, e aí através da fotografia a gente consegue aí trazer essa visibilidade, né, essa conscientização, tá? Então, um outro aspecto interessante aí da fotografia documental. E aí agora a ideia é falar sobre o que é um projeto documental. Então, toda vez que a gente pensa em fazer um trabalho documental, de uma certa forma a gente está produzindo um projeto, e aí eu volto lá para o que eu comentei anteriormente, né? A gente volta para esse assunto porque um projeto, ele exige um tempo, né? E para produzir um trabalho documental a gente também precisa desse tempo, para construir tudo aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Então, um projeto documental, ele vai aí permear um tempo, que é esse tempo que eu preciso para construir essas relações, para entender essa cultura, para entender esse indivíduo e para que a fotografia possa acontecer, né? E aí depois eu ainda tenho um período de finalização desse projeto. Então, todos esses passos, eles abrangem aí esse tempo que a gente precisa para desenvolver um projeto documental, tá? E aí agora a ideia é que a gente olhe para essas etapas individualmente, para entendendo um pouquinho como elas funcionam.
Primeira coisa, a gente precisa, quando a gente começa um projeto documental, a gente precisa decidir um tema, certo? Então, o que eu quero contar? Com o que eu vou trabalhar? Quem vão ser os meus personagens, né? Que história é essa que eu vou trazer, fotograficamente falando? E aí, para a gente escolher os nossos temas, eu trago aqui algumas características do que eu levo em consideração quando eu estou pensando num projeto, que é pensar pelo menos em assuntos que sejam relevantes de alguma maneira, né? Então, é interessante a gente pensar o que precisa ser discutido, o que precisa ser abordado. E aí a gente olha até para algumas questões sociais, questões culturais. Eu acho que dentro desses campos existem inúmeros assuntos que podem ser aí explorados, documentados com a fotografia. Um outro ponto, até mesmo antes de a gente pensar qual é essa relevância temática, a gente precisa identificar o quanto esse projeto faz sentido para a gente, né? Por que eu quero fotografar isso? Qual que é a relação que eu tenho com esse tema? E aqui eu não estou dizendo que tu tenha que ter uma relação específica com o tema, não é isso, assim. Mas tu precisa se identificar de alguma maneira, porque tu vai ficar um tempo trabalhando com esse assunto. Se for um assunto que não é lá tão interessante para ti, pode acabar não conseguindo finalizar o projeto, né? Ele vai perder o teu interesse por ele, vai acabar no meio do trabalho, enfim. Então, é muito importante fazer sentido. Esse tema ele tem que fazer sentido para o fotógrafo, tá? E aí um outro ponto que não menos importante do que os demais é a viabilidade do projeto. Então, digamos, eu quero documentar o dia a dia de um hospital psiquiátrico. Ok, legal, né? Eu quero fazer isso porque eu tenho curiosidade em como funciona, ou na minha vida eu tenho aí algumas questões, né? Algum tipo de histórico com família, com amigo, enfim, é um assunto que ele já está presente. Ok, escolhi esse tema. A questão da viabilidade, assim, isso é possível? Como que eu faço para entrar em um hospital psiquiátrico, né? Eu preciso de autorização? Isso vem fácil? Qual que é o tempo que eu tenho para desenvolver esse projeto e esperar essa autorização? Será que encaixa? Será que dá tempo? Então, isso é muito importante, assim, né? Porque às vezes, quem sabe, o tema ele é tão burocrático para conseguir ser acessado que, quem sabe, o fotógrafo acaba desistindo antes mesmo de conseguir essa autorização, conseguir entrar nesse lugar e assim por diante. Então, a gente tem que ser muito realista na hora de desenvolver o trabalho em relação à viabilidade dele, né? E aí já ter aí, que a gente vai entrar agora na questão da pré-produção, já ter aí mecanismos que te direcionem para esse tema, né? Algum tipo de caminho que eu possa seguir para chegar até essas pessoas, certo? E fazer com que esse projeto se torne viável, tá bom? Então, a nossa próxima parte é a questão da pré-produção, então tudo aquilo que eu faço antes do projeto acontecer. E aí eu vou começar com o primeiro ponto, que é a pesquisa sobre esse assunto que eu escolhi trabalhar e também uma pesquisa imagética, certo? Então, a pesquisa, que poderia ser até uma pesquisa mais teórica, é entender um pouco sobre aquilo, né? Se eu estou abordando uma determinada cultura, por exemplo, eu preciso ter algum tipo de conhecimento em relação a essa cultura para conseguir entender como que eu vou contar, né, a história dessa cultura, né, as características dessa cultura, enfim, aquilo que eu estou me dispondo a trabalhar dentro desse projeto. Então, uma pesquisa mais teórica através de artigos, através da internet, conversando com pessoas que estejam relacionadas aí com esse tema que tu escolheu, tudo isso podem ser fontes de informação para o entendimento desse tema, tá? Então é muito bom e muito importante tu ir preparado, né, para esse primeiro contato com o teu assunto, né? Saber um pouco sobre ele, saber um pouco qual é o estilo de vida dessa pessoa que tu vai fotografar, as possibilidades que tu tem com essa história, tudo isso vai ser construído na pré-produção. A pesquisa imagética é uma coisa que eu gosto de fazer, que é uma pesquisa de referências, né? Então, que tipo de linguagem eu vou usar, né? Qual que é a minha linguagem? Então, linguagem é essa parte visual mesmo
da fotografia, né? Eu vou utilizar uma cor que vai ser interessante, eu vou trabalhar imagens de ambientes, eu vou trabalhar com retrato, e aí buscar referências que enriqueçam aí esse teu campo visual, assim, né? Essa tua bagagem visual. Depois que a gente já entendeu um pouco sobre o tema, né? Já tá aí em contato com esse assunto, a gente começa a mapear o local. Bom, digamos, eu quero falar sobre mulheres transexuais nesse momento da pandemia, que é o projeto que eu apresentei aqui no Festival das Marias. Dentro dessa pesquisa, entender o impacto da pandemia na vida dessas mulheres, que foi uma pesquisa prévia que eu fiz. Depois eu fui entender onde esse projeto iria acontecer, né? Como que eu conseguiria encontrar essas mulheres para construir essa história. E aí eu fiz um mapeamento mesmo. Então eu procurei, por exemplo, casas onde mulheres transexuais viviam em São Paulo. Foi aí que eu cheguei na Casa Florescer 2, que é a casa a qual eu trabalhei com essas 15 mulheres. E aí encontrei esse lugar, mas além desse lugar existiam outras casas, né? Existiam outros possíveis locais onde eu poderia desenvolver esse trabalho. Aí chega o momento de tu entrar em contato com essas pessoas, né? Então, através de telefone, através de visita, através da internet, e aí sim apresentar teu projeto. Aí eu volto para a questão da viabilidade, ver se é possível que esse projeto aconteça nesse lugar, né? Então tudo isso aí faz parte do entendimento onde ele vai acontecer, quem são as pessoas que eu preciso conversar, é possível desenvolver esse projeto nesse lugar com essas pessoas e assim por diante. Passando esse ponto, aí as coisas começam a tomar mais forma, né? Então eu posso começar a pensar numa organização desse projeto, um cronograma, por exemplo. Quantos dias eu preciso visitar essa casa, fotografar essas mulheres para que essa história seja contada? Né? Em que situações eu quero fotografar essas mulheres? Eu quero fotografar elas indo, por exemplo, no hospital? Legal, então eu preciso de um dia. Eu quero fotografar o cotidiano da casa, né? E aí relacionar com essa questão da pandemia. Ok, eu vou fazer tantas visitas na casa, 5 visitas, 10 visitas. Aí vai depender muito dessa interação, né? O quanto tu consegue se conectar com aquele lugar, se conectar com aquelas pessoas. Às vezes tu consegue fazer isso em 5 visitas, às vezes precisa de 10, às vezes mais, às vezes flui tão bem que tu quer voltar várias outras vezes. Então tudo isso, obviamente, num primeiro momento é um pouco mais complexo de mensurar, mas é importante a gente já conseguir visualizar um pouco de como vão funcionar essas diárias, assim, né? Essas visitas, essas saídas a campo, certo? E aí depois, dentro disso, já com essa questão do cronograma, entender que assuntos eu vou abordar. Então, nesse caso, eu falei dos impactos da pandemia na vida de mulheres transexuais, mas o que são esses impactos? Né? Então, são questões de saúde, são questões de convivência, é a questão do isolamento social, enfim, o que são esses impactos? E aí, isso também eu consigo buscar lá na pesquisa, lá no começo, mas aqui eu deixo isso mais definido, porque cada assunto desses vai virar imagem, né? Então eu preciso ter uma visualização do projeto de uma certa maneira. E gente, isso não é uma regra, tá? Existem muitas pessoas que fazem uma pesquisa, buscam um lugar e desenvolvem o projeto na própria vivência, vão entendendo que impactos são esses vivendo o projeto. Ou, quem sabe assim, nem faz uma pesquisa. Tu tá num determinado local e quando vê o projeto já está acontecendo, né? E aí tu vai entender que ele já estava acontecendo posteriormente, assim, né? Então, existem várias formas de construir um projeto documental, autoral, dentro da fotografia. Cada processo é muito único, assim, né? Cada processo é muito particular do fotógrafo, do artista, como que ele gosta de trabalhar, como que é o processo criativo dele. Então, isso também é bem peculiar, assim, né? Eu estou dando aqui uma base de como pode funcionar a construção de um projeto, mas ela não é única, certo? E aí, definindo esses assuntos, uma boa dica é trabalhar com entrevistas. Então, tu constrói aí um questionário com, sei lá, 10 perguntas, digamos, foi o número de perguntas que eu trabalhei nesse projeto.
E aí, a partir dessas perguntas, tu consegue entender um pouco que universo é esse, né? E, inclusive, as respostas que tu vai ter dessas perguntas, muitas vezes, elas já vão te dar ideias de possíveis imagens. Então, a entrevista é muito legal, porque ela faz com que tu acesse o outro, né, de uma maneira bem específica, assim, tu vai ouvir a história do outro, tu vai entender a opinião dessa pessoa sobre determinados assuntos, e aí é um tipo de conexão, né? É um mergulho nesse novo universo. Então eu indico trabalhar com entrevistas assim, mais no começo do projeto, para ir mergulhando um pouco nessa atmosfera, né? Nesse universo, e aí também, quem sabe, conseguir já ir definindo algumas possíveis imagens. A execução da entrevista, ela vai acontecer durante a produção, né? Que é uma parte que a gente ainda não chegou. Agora, pensar a entrevista, desenvolver as perguntas, ela acontece antes, certo? Nesse momento da pré-produção. Ainda na pré-produção, é legal a gente pensar em algumas questões de segurança, principalmente pessoas não binárias ou mulheres que estão trabalhando com fotografia documental. Digamos, eu vou fazer um trabalho em um outro país e eu não sei exatamente qual é a segurança que eu tenho enquanto uma mulher fotógrafa para desenvolver esse projeto. Então são questões aí que elas aparecem, de fato, né? São questões realmente. E são coisas que trazem aí também a necessidade de a gente se programar um pouquinho antes do desenvolvimento desse trabalho. Então, é muito importante tu conhecer o local, conhecer essa região, entender como que ela funciona, ir lá antes, fazer com que as pessoas de alguma maneira também te conheçam, porque tu está chegando num território novo, muitas vezes um território o qual tu não pertence, né? Tu está chegando com uma câmera, tu está querendo documentar isso, será que é interessante para a galera que vive ali? Enfim, então é legal conhecer esse local antes mesmo de pensar na fotografia. Se tu tá viajando em um outro país, um país que tu não conhece, que tem uma cultura muito diferente da tua, enfim, é importante entender onde tu vai ficar. E aí eu vou até dar um exemplo de um outro projeto, que é um outro projeto que eu também fiz uma exposição aqui no Festival das Marias, que é o Hijras e Tiffany's. Esse projeto aconteceu na Índia e no Nepal. No Nepal eu consegui me programar super bem, porque eu encontrei a personagem que eu queria trabalhar antes de viajar, na pré-produção. Então, parte do projeto aconteceu no bar que a Magna tem, que é essa personagem, né? Então, o que eu fiz? Eu sabia que esse bar ficava em tal lugar. Eu escolhi ficar num hotel próximo, porque eu sabia que eu ia à noite para lá, que muitas vezes eu ia voltar super tarde. Então, eu queria um lugar que fosse fácil, né, para eu me locomover, assim, para eu voltar mais tarde, à noite, às vezes sozinha, enfim. Então, isso foi uma coisa que eu consegui aí me organizar e que está relacionada a essa questão de segurança. Celular e internet é sempre bom ter, então tu está num outro país, compra um chip que tem internet e tal. Muitas vezes tu vai precisar de Google Maps, tu vai precisar pesquisar um pouco sobre o lugar ali antes de ir, porque é um lugar que apareceu novo e que é um lugar interessante de tu visitar. Enfim, isso tudo é muito importante, assim, né? Tenha contatos, tem muitas pessoas que inclusive conseguem contratar como se fosse um produtor, e é um produtor, que é uma pessoa que conhece o local e ela te leva até as pessoas que tu vai trabalhar, te leva até os lugares os quais tu precisa fotografar. Isso é uma possibilidade, não é uma possibilidade que eu acho extremamente viável, porque nem sempre esse projeto ele está sendo financiado. Quando ele é financiado antes, né, tá tudo certo, isso é super possível. Agora, quando o projeto ele sai do teu bolso, conseguir contratar um produtor é algo bem caro, assim, né? Uma pessoa que vai estar ali durante o projeto todo, enfim. E para mim também eu sinto que estar com essa pessoa muitas vezes muda um pouco a relação que eu tenho com os meus personagens. Eu especificamente
prefiro trabalhar construindo essas relações por mim, assim, né? Mas ainda assim é sempre bom, mesmo que tu construa essas relações por ti próprio, é sempre bom ter contatos, entrar em contato com essas pessoas antes que vão ser teus personagens, como foi o caso da Magna, combinar, vamos encontrar em tal lugar, combinar as coisas antes, então já trabalhar um pouco esse terreno, sabe, assim, das relações mesmo. E aí a questão do equipamento, então equipamento é isso, né? A gente tá num país, por exemplo, que é o Brasil, que é muito comum existir aí roubos, assaltos e assim por diante. Então é legal, independente de onde o projeto esteja acontecendo, é legal a gente ter seguro desses equipamentos, certo? Então é algo que eu sempre levo em consideração aí nos momentos que eu estou trabalhando. Bom, e aí agora a gente chega nesse momento da produção, que é o desenvolvimento de fato, né, na prática desse projeto. Então, um primeiro ponto que eu gosto de falar da produção é o tempo. A gente precisa levar em consideração que quanto mais tempo a gente tiver para desenvolver esse projeto, mais interessante, né, porque é aquilo que a gente já falou, tu vai ter que voltar nesse lugar várias vezes, esses encontros eles precisam acontecer com uma certa frequência, quanto mais tu voltar, mais esses indivíduos vão se sentir confortáveis contigo, menos incômodo vai ser a presença do fotógrafo naquele lugar, a utilização da câmera naquele lugar, enfim, né, com mais tempo essas pessoas vão se sentindo cada vez mais confortáveis com a tua presença. Então o tempo é uma questão bem importante na produção de um projeto documental. Um outro ponto é o acaso. Eu gosto muito assim de levar em consideração o acaso nesses projetos. Muitas vezes tu tá lá procurando uma determinada pessoa, né, um determinado personagem num lugar e quando vê, tu nem tá pensando no projeto, tu tá fazendo um passeio, digamos, e tu encontra teu personagem. Então essas coisas costumam acontecer, assim, a questão do acaso é algo bem interessante na fotografia documental, né? Por acaso tu encontra essas pessoas, né? Por acaso tu está na casa delas, enfim. Inclusive em relação a isso eu tenho uma história que é bem interessante, que eu fiz um projeto com mulheres iranianas no Irã, e lá existia uma jornalista que estava fazendo essa parte mais da produção mesmo do projeto, né? Encontrando aí possíveis personagens a partir daquilo que eu tinha falado para ela, que eu tinha como ideia do projeto. Enfim, o projeto ia acontecer numa cidade específica, com ela aconteceu, foi muito legal e tal, ela fez essa ponte com os personagens, mas quando eu fui para uma outra cidade, meio que a turismo, assim, sem pensar muito no projeto, eu encontrei uma outra mulher iraniana que eu acabei encontrando por acaso, Mahdied, o nome dela, e foi muito interessante porque eu comentei com ela que eu estava no Irã, porque eu era fotógrafa, estava fazendo um projeto documental sobre esse assunto. Ela falou, nossa, que incrível, amanhã tem uma festa só das mulheres da minha família, é um dia que a gente vai ficar inteiro juntas, assim, então tu tá super convidada. E no outro dia eu tava nesse encontro de mulheres de uma única família, né, todas iranianas, fotografando, e muito à vontade, assim, pessoas incríveis. E durante meu tempo nessa cidade, eu fiquei fotografando praticamente essa família, assim. Então foi algo completamente inesperado, muito por acaso que aconteceu durante a realização desse trabalho. Então o acaso é algo legal, assim, de estar atento, né? Essas coisas que vão acontecendo sem a gente esperar. E aí agora uma outra parte que a gente já comentou, que é a questão das entrevistas, né? A conversa, é muito importante tu escutar o outro, que história ele quer te contar, né? A história da vida dele, a história da profissão dele, um pouco de como é esse cotidiano. Então a gente sempre, o fotógrafo documental, na verdade, ele é muito mais escuta, assim, né? Ele está muito aberto para ouvir essas histórias, porque ele vai ser aí um fio condutor delas, né? Tu vai transformar essas histórias em imagens. E as entrevistas, elas vão te ajudar nesse processo de entendimento do outro. E aí um último ponto é o retorno, assim, né? Então o retorno nesse caso, eu tô falando muito assim, de devolver essas histórias, né? Então
deixar esses personagens sempre muito a par do que esse trabalho se transformou. Eu finalizei esse trabalho, eu fiz uma exposição no Festival das Marias, por exemplo, em vídeo. Então, leva esse material para lá, né? Leva esse material para esses personagens, que foi o meu caso. Então, compartilha com elas, né? É um compartilhamento, né? Um compartilhamento de histórias, de vidas. Então, é muito importante o projeto ele acontecer dessa maneira muito coletiva mesmo, né? Então, desde o princípio dele, desde o começo, desde o início dessa construção até o fim, que é quando ele está aí em algum lugar exposto, num jornal, numa galeria, enfim, né? Então, fazer com que esse retorno ele exista e que essas pessoas elas participem de alguma maneira disso. Depois a gente tem a pós-produção, então é o momento de parar e olhar para esse material. Então, digamos, nossa, fiquei 4 meses fotografando a casa dessas mulheres transexuais, tem um material super rico. Obviamente, durante o projeto eu costumo já ir organizando um pouco esse material, porque é um material extenso. Então eu já vou fazendo uma certa seleção, uma edição dessas imagens, mas ainda assim lá no final tem esse momento que a gente vai parar e construir algo, né? E aí vai depender muito para que esse projeto está sendo feito, né? Então, no caso do festival, por exemplo, foi pegar esse material que já existia, uma edição inicial, e transformar ele num formato de vídeo. Então, começar a juntar todas as coisas, né? O que eu tenho dos áudios, o que eu tenho de imagem, pensar um texto para dar essa introdução ao projeto, dizer sobre o que ele é. Então, é essa parte de organizar o trabalho de fato, né? E transformar ele em algum tipo de produto, né? Em algum formato. Essa análise é muito importante porque através dela a gente vai fazer 2 coisas que são partes da finalização. Uma é o tratamento das imagens, então é esse momento que tu define ainda mais a tua linguagem. Eu trabalhei durante esse projeto muito com as cores daquela casa, né? Com a vestimenta, a cor que tinha nessas roupas. Então eu vou trabalhar aí o tratamento da imagem para evidenciar isso, por exemplo, né? Então, aqui só um exemplo. E o outro ponto é a construção da narrativa, que é construir a história, contar essa história. Então, que imagem abre, que imagem finaliza, vai ser um vídeo, vai ter áudio, como que eu construo essa história para finalizar e apresentar ela em um determinado lugar, tá? Essa parte a gente chama também de edição, é uma parte que eu particularmente acho bem... acho ela um pouco mais difícil, né? Ela envolve aí toda uma questão de criatividade, de tu conseguir olhar e enxergar de fato o projeto, como que essa história pode ser contada. Então requer aí um tipo de, enfim, de conhecimento, de mergulho e tal. Mas é uma parte bem interessante, bem gostosa, né? Porque é se conectar novamente com o trabalho, mas num outro formato. Agora tu e teu computador, né? Ou tu e as imagens impressas. Então é uma conexão mesmo. Às vezes tu tem que fazer uma nova edição de um trabalho que tu fez há 2 anos, por exemplo. E aí tu volta para aquele universo, né? Existe uma memória muito afetiva assim, nesse momento do trabalho. Eu acho bem interessante. Bom, acho que é isso sobre as etapas de um projeto. Agora eu queria falar, para finalizar, assim, um pouquinho do mercado. Então, dentro da fotografia documental, a gente tem aí algumas possibilidades de viabilizar esses projetos, né, de ter um retorno financeiro. Existe a possibilidade de publicar esses trabalhos em algum jornal, alguma revista, e aí conseguir um retorno com essa publicação. Ou até mesmo uma revista ela pode te contratar para fazer um projeto documental de um assunto que de alguma maneira seja interessante para ti e que a revista tenha interesse. Eu posso direcionar esse projeto para editais, então editais públicos, privados, e aí quem sabe nesses editais eu posso levantar uma verba para desenvolver um projeto que nem aconteceu ainda, né? Então eu vou lá, faço um projeto escrito, coloco qual é a ideia que eu tenho, quanto que eu preciso para fazer esse projeto. E aí esse projeto é financiado, né? E com essa verba eu consigo desenvolver o trabalho e ser pago também para isso, né? Eu posso expor esse trabalho em alguma convocatória, então abre uma convocatória, sei lá,
uma organização estrangeira. Eu vou lá, coloco essas fotos, envio e o meu projeto ganha. Então ele vai ser exposto num determinado lugar. Ou eu vou ganhar um prêmio por conta desse projeto, né? Muitos prêmios são pagos, né? Então aí é uma outra forma aí de conseguir fazer que exista uma circulação financeira, né? Já que a gente está falando de uma área da fotografia que ela tem uma vertente aí mais autoral, de fato, né? Ela é uma produção que parte da intenção do autor, do fotógrafo. Uma outra coisa que acontece também é muitas vezes eu tenho um projeto e uma instituição conhece esse projeto, conhece o meu trabalho e me chama para dar uma palestra, por exemplo, sobre esse trabalho. Então eu vou até lá fazer essa palestra ou dar uma oficina, como é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, e aí também sou remunerado por isso, tá? E uma outra possibilidade é o mercado de arte, que é a venda de fotografias. A fotografia documental ela tem uma saída, né? Existem pessoas que se interessam por esse tipo de fotografia para esse fim de arte, artístico mesmo, para estar num quadro, para estar numa residência. Então, é uma possibilidade também tu vender teu material. E aí, tu pode vender esse material de inúmeras formas, né? Tu pode vender através de uma galeria, tu pode vender de uma maneira particular para as pessoas que tu conhece ou pelo teu site. Então, uma outra possibilidade também. Então, é um mercado bem plural, né? Eu costumo dizer que o fotógrafo ele precisa ser muito híbrido, assim, né? Ele tem que circular em diferentes lugares para conseguir aí se manter desse tipo de fotografia, mas ao mesmo tempo eu particularmente acho muito gratificante, né? Quando a gente de alguma maneira consegue viver da fotografia que a gente faz. Eu, enquanto fotógrafa documental, eu circulo muito por todos esses meios que eu acabei de dizer, né? Então eu dou aula de fotografia documental, eu participo das convocatórias que abrem, tento expor meu trabalho em alguns lugares, como nesse festival que vocês estão agora assistindo, né? Tento vender em alguns momentos, já fiz parte de uma galeria, vendo às vezes de forma particular para pessoas que eu conheço. Então eu tento circular o máximo porque é importante, não só importante, mas é a maneira que a gente tem de viver desse trabalho, né? Então não tem muito como fugir disso. Bom, gente, eu finalizo aqui essa imersão na fotografia documental. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que as pessoas que tenham interesse nessa área e que por algum motivo ainda não fotografam, mas têm essa vontade, vai fundo, é uma área muito interessante, é muito gratificante. Enfim, eu acho que vale muito a pena, tem muitos lugares aí, né, que dão vários cursos, palestras, oficinas com diferentes fotógrafos. Enfim, existe um leque aí de possibilidades enquanto formação dentro da fotografia documental. E a melhor formação é a prática também, né? Então, tem vontade? Vai lá, faz um projeto, põe a cara, visita o lugar, fotografa. É meio que assim, né? Acho que no decorrer da minha vida como fotógrafo foi muito assim. Sempre fui lá ver como era, estudava, mas também estava no campo, né? Estava em campo construindo esses trabalhos e eu acho que é por aí. É muito importante a fotografia, a gente manter a prática acontecendo, né? Então é isso, novamente espero que vocês tenham gostado. Obrigado Festival das Marias e até já!